Uma vida distante do Senhor é a isca perfeita para Satanás. Ainda que essa isca esteja dentro de uma igreja, ouvindo ministração todos os dias, lendo, conhecendo a palavra do Senhor todos os dias, se ela não tiver temor ao Senhor, respeito pelo Senhor, pela palavra de Deus, por mais que ele conheça, ele se torna a isca perfeita para Satanás ir lá e abocanhar. Lembre-se, Satanás está como leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E por incrível que pareça, o seu marido e a sua esposa estavam exatamente neste ponto, nessa situação, nessa circunstância. Se tornaram a presa perfeita, indefesa, porque o muro que era Deus, que fecharia, que impossibilitaria Satanás de chegar, foi rompido. Foi rompido pela falta de temor, pela falta de vida com Deus, ainda que dentro de uma igreja, ainda que pregando, ainda que lendo, ainda que qualquer coisa. Quando você não tem verdadeiramente uma vida com Deus, quando você vive de aparência, quando a palavra do Senhor não faz vida dentro de você, você é refém de Satanás. Você vive ali aquilo que Satanás quer que você viva. E é exatamente o que aconteceu com um marido, com a sua esposa. Veja, Satanás manipulou, mentiu e enganou exatamente como fez com Adão e Eva. Exatamente. Não é bem assim. Não é desse jeito. Quando o marido e a esposa conhecem a palavra do Senhor e diz, olha, você não pode deixar casamento é até que a morte separe. Então você não pode deixar sua esposa, não pode deixar o seu marido. Satanás vem e diz, não, mas não é bem assim. Calma aí, presta atenção, não é bem assim. Você não tá vendo lá o fulano lá na esquina? Então, ele se separou, ele é da igreja também, viu? Ele é da igreja, ele se separou, ele tá vivendo lá com outra pessoa. Então, muito bem, continua pregando, nada aconteceu, tá tudo jóia. Então Satanás ele engana. É o primeiro passo. Satanás engana para tirar o teu marido de dentro de casa e para dizer para ele, não, você não está fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, você está apenas buscando a tua felicidade. E Deus, o próprio Deus quer te ver feliz. Queridos, Satanás fez a mesma coisa com Eva lá no paraíso. Satanás disse, não, Eva, não é assim, não é. É que Deus sabe que se você comer, você vai ter consciência do bem e do mal. Então coma, Deus quer isso para você. Então a manipulação de Satanás, ela é muito sutil. Ela vem num embrulho bonito. Ela não vem aquela coisa tenebrosa, maléfica. Apesar de que é algo tenebroso e maléfico, que vai resultar em algo terrível, terrível. Mas o embrulho é bonito. A proposta é interessante. Parece que vai fazer bem, mas no final de contas faz muito mal. Faz muito mal. Mas eles são enredados pela mentira, pelo engano. Porque Satanás não se mostra como o príncipe das trevas. Não. Satanás se mostra como o anjo de luz, aquele perfeito e que digno de toda confiança, mas na verdade ele só mente. E mentiu para o seu marido, mentiu para sua esposa, eles foram enganados e aí eles foram viver lá no pecado. Aí Satanás, ele pensa assim, olha a mente de Satanás, pensa assim, se nesse primeiro momento que eles só deram um beijinho, um selinho no pecado, se eles não desfrutarem de um pequeno prazer ali, eles vão imediatamente sair, porque ainda tem forças para isso. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que eles vivam o prazer, se emaranhem ainda mais, se afundem ainda mais no pecado, e aí, conforme eles vão se afundando, suas forças são minadas, e ele não vai ter condição de sair. Então Satanás favorece o pecado, dá pequenos momentos de alegria, de satisfação, de contentamento, mas sabe aquele contentamento incontente? Parece que você está feliz, parece que você está realizado, mas no fundo, existe ali uma insatisfação, porque, claro, óbvio, você está fazendo algo que é contrário à vontade do Senhor. Então, Satanás dá esses picos de felicidade, de alegria, de contentamento, de satisfação, para que o marido, para que a esposa mergulhe no pecado. Quando Satanás remove essa felicidade, eles se dão conta,
puxa, fiz uma besteira. Mas aí já estão lá com a lama até o pescoço, já não tem mais força para sair dessa situação toda a qual se enfiaram. Já não tem, já foi minada a força dele. Então o que eles fazem? Eles se confirmam, eles se conformam, né? Eles se conformam com a situação que eles estão vivendo e vão empurrando com a barriga. Estão infelizes, estão magoados, machucados, tristes, acabam descontando em você essa insatisfação, essa frustração na decisão que tomaram, porque obviamente não querem assumir a culpa, não tem nem forças para isso. Mas aí, queridos, é a nova mentira de Satanás. Satanás não vai dar mais para eles alegria e contentamento no pecado. Isso já era. Agora Satanás vai torturar eles e dizendo, olha, você fez algo errado, mas agora você vai fazer de novo algo errado, vai destruir outra família, é outra mulher que você vai deixar chorando por você, você já deixou a primeira, você vai deixar a outra. Esses filhos que você teve, você já deixou os primeiros, você vai deixar esse também. Cara, você não pode ser tão mau caráter assim. Satanás vai mentir. Como diz aí o linguajar, Satanás vai pesar na mente do teu marido e dizer, ó, não é pra você fazer isso. Aí ele vai pensar, mas está contra a palavra do Senhor. Ele falou assim, pois é, até tá. Mas o que você acha que Deus vai fazer com todo esse mundo de gente que está fazendo a mesma coisa que você? Aí o marido vai conjecturar, vai pensar, vai falar, poxa vida, mas é mesmo, né? Tem tanta gente vivendo assim, né? Deus não vai mandar todo mundo pro inferno, né? Afinal de contas, se for assim, ninguém vai pro céu. E aí começa aí essas maluquices na cabeça do cônjuge. Começa essas maluquices. E ele começa a se conformar com este século. É exatamente o que diz aqui Romanos capítulo 12, né? Não é para a gente se conformar com isso que nós estamos vivendo. Mas Satanás faz o contrário. Satanás diz, não, mas é assim mesmo, não tem outro jeito, é desse jeito mesmo. E aí inicia-se uma nova etapa de mentira e engano, porque só o que Satanás tem para oferecer. Mentira e engano, engano e mentira. E aí fica nesse ciclo vicioso, onde nada é mudado, nada é transformado. Até que vem a mensagem de Deus, a transformação do Espírito Santo, agindo de dentro para fora, tá? Agindo do interior para o exterior. Começa uma questão de sentimentos, de emoções, aquele tilintar na mente, né? Começa ali os questionamentos, as indagações, o reconhecimento de como eles eram antes, a felicidade que eles tinham e que eles achavam que não tinham e foi deixado para trás. Começa o trabalhar do Espírito Santo de dentro deles para o exterior. Por isso que muitas vezes ocorre uma demora, porque olha todo o cenário. Primeiro, Satanás mente para que ele saia de casa, engana, dando ali alguns prazeres, algumas pequenas gotinhas de satisfação, de alegria, contentamento, para que ele se afunde ainda mais e mine as forças dele de sair, de recusar o pecado. E aí, queridos, vem uma nova série de mentiras dizendo, olha, agora não tem jeito, agora você já está aqui, agora você já destruiu uma família, já destruiu um casamento, já destruiu aí a vida dos seus filhos, agora você tem novos filhos, novos relacionamentos, e agora você vai fazer a mesma coisa, vai deixar mais famílias tristes, mais famílias infelizes. Então essa é a manipulação de Satanás. E aí começa o trabalhar do Espírito Santo através da intercessão, através da busca, através da sua entrega, através do seu clamor de madrugada, nas campanhas, nas intercessões por aí afora. E aí a coisa começa a mudar, a coisa começa a se aperfeiçoar na vida do marido. Mas aí a transformação não começa arrebentando tudo e jogando fora a mulher estranha, o homem estranho, mas começa trabalhando de dentro para fora. Há uma mudança progressiva, necessária, arrancando o coração de pedra, né? Gradativamente o marido e a esposa vão sendo transformados pelo poder de Deus, ao ponto daquela força que eles tinham lá atrás e que foi minada por Satanás voltar.
voltar, claro, transformado, regenerado, e aí ele ter condições, a sua esposa ter condições de dizer não para as mentiras de Satanás, de dizer não ao conformismo da situação que eles estavam vivendo. E aí verdadeiramente experimentar o que diz aqui Romanos 12:2, né? Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, toda a transformação e o não conformismo com a situação que eles estão vivendo, com as mentiras, o engano de Satanás, vai começar de dentro para fora, tendo a mente transformada, e a mente transformada, verdadeiramente os conceitos divinos fluindo na mente deles, vem a força para as atitudes serem postas em prática, para que realmente tudo aquilo que mexeu lá dentro, que foi transformado no interior, se manifeste no exterior. E aí eles venham verdadeiramente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida deles. Por isso, queridos, diante de todo esse processo que o marido vive, que a esposa vive, você não pode parar de buscar. Eu sei que você vai sofrer nesse meio tempo. Eu sei que haverá um caminho bem penoso a ser trilhado aí, porque você vai ver muitas coisas, você vai ouvir muitas coisas. Satanás vai tentar usar da mesma tática que usou com seu marido, vai tentar usar com você, mas aí é o momento exato para você resistir. Você ainda não mergulhou no pecado. Você ainda tem forças de Deus para resistir. Agora, se você entrar, se você mergulhar, você vai acabar se tornando também refém de Satanás, assim como está o marido, como está a esposa. E queridos, a gente sabe que um cego não guia outro cego. Então, se você não estiver firmado em Deus, não tem como você ajudar o seu marido a sair dessa situação e se firmar no Senhor. A sua esposa sair dessa situação e verdadeiramente se firmar no Senhor. Por isso, começa o firmamento em você. Começa você buscando a Deus, você se firmando no Senhor, você tendo a sua vida transformada, para daí você conseguir ajudar o teu marido, para daí você conseguir ajudar a tua esposa. E aí, com os dois libertos, transformados, terem um casamento restaurado, terem uma vida feliz, vivendo de acordo com a vontade de Deus, que a gente sabe aqui pelo texto bíblico, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não vai te trazer dor, não vai te trazer sofrimento nenhum. Muito pelo contrário, vai te trazer alegria, alegria plena. Não aquela alegria que Satanás dá lá naqueles momentos de engano, mas aquela alegria, aquele contentamento, mesmo que tudo esteja terrível em volta, mesmo que haja uma guerra, tudo ficará bem se você tiver a presença do Senhor, o temor do Senhor sobre a sua vida. Por isso, querido, não se deixe enganar pelo engano de Satanás, pelas mentiras de Satanás, como o seu cônjuge fez. Por isso, se fortaleça, tema ao Senhor, não apenas conheça, mas tema ao Senhor. Porque o teu marido, a tua esposa, foram enredados pelas mentiras de Satanás, muitas vezes por falta de conhecimento, outras vezes porque conheciam, mas não temiam, conheciam, mas não aplicavam, e aí se tornaram presas fáceis para Satanás. Por isso, você não pode repetir o mesmo processo, muito pelo contrário, você tem que estar cada vez mais firmado no Senhor. E o tempo, querido, o tempo você vai tirar de letra. Se você estiver confiante, firmado, mas bem enraizado no Senhor, o tempo vai ser apenas um detalhe, quase que insignificante na sua vida. Por isso, se firme no Senhor. Se firme, porque é através de você que o seu marido, a sua esposa, será liberto e haverá a restauração do seu casamento e do seu relacionamento. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz.